Bom, legal. Boa noite, então, a todas e todos. Bem-vindas aqui ao Espaço Tapera aqui. Enfim, é um prazer receber aqui, agradecer a presença aqui do Gilberto, aqui do José Luiz Fevereiro, do Índio e de outros, e de vocês todos aqui, especialmente, né? Dias de chuva aí, de frio aí, São Paulo caótica. E para esse debate aí, que é um debate muito importante, né? Para mim é um debate essencial, assim, para o que a gente está vivendo hoje, para o que a gente vai viver no próximo ano e para o que a gente vai viver nos próximos 10, 15, talvez 20 anos. Né? A gente estava conversando aqui antes, a questão das chances que talvez tenham sido perdidas e que vai levar talvez gerações aí para... Espero que não, né? Enfim, uma honra aí receber você aí, Gilberto. Obrigado aí mais uma vez aqui, tá aqui conosco, aqui na humilde Tapera aqui. E vamos fazer essa discussão. Eu já li aqui alguns textos, aí já tenho aqui umas perguntas também. E bem-vindos, eu convido você aqui a sentar. E a ideia é a gente vai fazer algumas falas aqui, depois a gente abre para uma conversa aí com vocês. E vocês fiquem à vontade aí para fazerem suas perguntas, comentários aí. Bem, boa noite a todas e todos vocês. Eu agradeço a presença aqui, levando-se mais em conta ainda que nós estamos numa noite chuvosa e frio. Frio não é tanto problema, mas a chuva em São Paulo é fatal para qualquer encontro com o transporte público, com o acesso que a cidade tem, a dificuldade que tem. Nós vamos comentar sobre o livro que nós lançamos, Os 5.000 Dias, o Brasil na Era do Lulismo, que é um livro com 53 autores, envolve vários temas, eu depois vou detalhar, mas entre os autores a gente tem o Aldo Fornazieri, o André Singer, o Armando Boito, o Cid Benjamin, o Chico Alencar, o Edmilson Rodrigues, que foi prefeito de Belém, o Edson Carneiro Índio, que está aqui, que eu já chamo para compor, não a nossa mesa, mas a nossa cadeira aqui na frente, a Elô Machado, que é professora da Getúlio Vargas, é especialista em Supremo Tribunal Federal, Hermínia Maricato, que foi praticamente a ministra do primeiro governo Lula, quando Olívio foi ministro das Cidades, ela era a segunda pessoa no ministério, que muitas vezes assumiu o ministério na prática, Flávio de Campos, que é professor na USP, o Guilherme Boulos, o Igor Fuser, o Ivan Valente, o João Willis, o Zé Luiz Fevereiro, que eu também chamo aqui para compor a nossa cadeira, o Zé Luiz Del Roio, que ficou de chegar aqui, o Reginaldo Nasser, que é professor de Relações Internacionais da PUC, o Lúcio Gregori, que foi secretário de Transporte em São Paulo na gestão Luiz Erundina, o Luiz Felipe Miguel, o Luiz Eduardo Soares, que foi secretário de Segurança Pública no governo federal, o Milton Temer, que foi ex-deputado federal, a Neuceia Freire, que foi ministra das Mulheres no governo Lula, o Pedro Paulo Zaluti Bastos, professor da Unicamp, o Vladimir Safatli, o Ricardo Gebrim e outros. Eu quero me apresentar, eu sou Gilberto Maringoni, eu sou professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, fui candidato a governador pelo PSOL em 2014, quase ganhei, foi por muito pouco, faltaram 5 milhões de votos, coisa pouca. O Zé Luiz Fevereiro é dirigente do PSOL, é economista do Rio de Janeiro, está aqui especialmente para o lançamento, e o Edson Carneiro Índio é o secretário-geral da Intersindical, e eu reputo como um dos mais competentes dirigentes sindicais brasileiros. Nós vamos fazer o seguinte, cada um de nós vai falar um pouco, 15 a 20 minutos, sobre o livro, qual é a importância que a gente atribui a esse volume, a esse trabalho, e aí a gente abre uma roda de conversa, a gente conversa sobre o livro. Eu quero agradecer imensamente ao Antônio de Freitas por ceder gentilmente esse espaço para fazer esse lançamento e essa conversa. Eu acho que o Tapera Taperá, um oásis dentro de São Paulo. Eu falava, quando você olha pela janela, a visão nem parece São Paulo, mas é em São Paulo. A cidade tem dessas surpresas aqui no centro, e o Tapera Taperá é uma dessas muito positivas. A ideia desse livro, primeiro, é o seguinte, nós estamos há 14 meses das eleições de 2018. Nós acabamos de sair de uma derrota estratégica para a esquerda, porque o golpe de 2016 está se mostrando, a cada momento, o aprofundamento dele, da noção
da funda intervenção que está se fazendo no funcionamento do Estado brasileiro, nas relações entre as classes sociais, no impactos civilizatórios, impactos de convivência das classes sociais firmados não apenas na Constituinte de 88, vocês que estão aqui sabem disso, quer dizer, ele está destruindo especialmente o capítulo 8 dos direitos sociais, mas ele vai contra não apenas os direitos sociais, mas o funcionamento da própria economia. Então, no caso da Petrobras, a acelerada e visível destruição e privatização da Petrobras pela margem, por exemplo, a petroquímica está para ser desnacionalizada, um setor importante da Petrobras. Já vão querer começar a fazer isso com o refino, que é a parte estratégica do petróleo, porque não basta você extrair petróleo em estado bruto, quer dizer, o refino, ou seja, a industrialização do petróleo, é o que caracteriza a apropriação de riqueza maior da indústria petroleira. Mas isso se estende para a política de conteúdo nacional, que possibilitou que o Estado brasileiro fizesse com que as empresas que trabalham aqui dentro, que têm negócios com o Estado, não só colocassem empresas sediadas aqui, ou empresas brasileiras, mas isso gera empregos, a capilaridade disso na economia, na geração de riqueza, na geração de renda, de salário e de emprego é importantíssimo. Isso está sendo demolido. E vai aí o papel dos bancos públicos, o que estão fazendo com o BNDES, com o fim da taxa de juros de longo prazo, a possibilidade de financiamento futuro do desenvolvimento, culminando com a PEC do fim do mundo, a proposta de emenda constitucional, que já é uma emenda constitucional número 95, que congela por 20 anos os gastos públicos, ou seja, que vai triturando por dentro, é como se você colocasse numa criança uma camisa de força que a impedisse de crescer. Então, ela vai crescendo, ela vai sendo triturada por dentro, que é isso que se faz com o orçamento, é como se fosse um garrote. Por 20 anos, a população cresce, a necessidade de aumentar os serviços se expande, e você não pode, porque você tem essa canga no orçamento para que se gere excedente para financiar o rentismo E vai por aí a proposta de emenda constitucional da Previdência, a legislação trabalhista, que o Índio pode falar mais, o Fevereiro pode falar mais, o Fevereiro escreveu o capítulo sobre a dívida pública. Enfim, entender a natureza desse golpe é fundamental para que a gente consiga ir adiante. Mas, mais do que entender a natureza do golpe, é entender como é que o golpe acontece. Qual é a mecânica institucional, qual é a mecânica social e política que abriu o caminho para que a direita voltasse a ter proeminência na sociedade brasileira, para que ela conseguisse ter legitimidade de massa, para que ela conseguisse fazer aquelas gigantescas manifestações aqui em 2015 e 2016, que foram o gatilho que possibilitou a virada institucional. Como é que isso aconteceu? Para a gente pensar o futuro, para a gente pensar um programa para 2018, e estamos com pouco tempo, para a gente pensar como virar essa situação, nesse quadro de recuo, a primeira coisa a fazer, a parte integrante de qualquer programa, é o balanço. Eu só vou avançar se eu souber o que eu percorri até aqui. Como na esquerda brasileira, nos setores progressistas, o balanço tem sido feito de forma muito fragmentada, fala-se de alguns erros, não deixou de regular as comunicações, teve uma política econômica mantendo o tripé macroeconômico, superávit primário, câmbio flutuante, juros altos, não constitucionalizou as políticas sociais. Existem dispersos uma série de balanços. O Partido dos Trabalhadores, que eu acho que seria o maior interessado em fazer um balanço honesto, um balanço claro, pelo menos nesse último congresso que fez agora há alguns meses, abdicou do papel de fazer o balanço, talvez com receio. A presidente Gleisi Hoffmann chegou a externar a opinião de que fazer autocrítica daria munição para os nossos adversários. Ora, nem autocrítica nem balanço significa você fazer meia-culpa, você ficar com um chicotinho nas costas ou ficar com aquela penitência cristã de dizer que errei, não erro mais, pequei, ó Pai, perdoai, eu não sabia o que fazer. Não, não é nada disso. É uma maneira metódica de você examinar a estrada que você andou, quais os buracos que tinha, por que mata-burro você passou, que desvio você podia ter tomado, que atalho você pegou e não devia ter pego. Enfim, o balanço é parte inerente da atividade humana em qualquer situação. Então, ver a razão desse tombo, o balanço é fundamental. O livro
se chama 5.000 dias, porque a gente estava com uma dificuldade de dar um nome para isso aqui, para não parecer aqueles nomes de tese universitária, balanço de um governo popular nas sociedades periféricas, uma visão crítica. Isso aí não ia, espanta leitor, né? Aquela coisa para você, um espantalho para leitor. Você precisa ter um nome fantasia que tenha alguma atração. E a gente, fazendo as contas, entre várias possibilidades, a gente viu que 13 anos e 4 meses dá 4.783 dias. A gente resolveu arredondar para cima, porque alguns dias lá podiam valer por 2, tem os bissextos e tal, a gente colocou 5.000 dias. É uma referência indireta a um livro que foi famoso no final dos anos 60, que era um livro de um assessor do presidente John Kennedy nos Estados Unidos, o Arthur Schlesinger, que é um liberal, não tem nenhuma relação com o livro, mas chamava 1000 Dias de Kennedy na Casa Branca, que eram uns 3 anos que o Kennedy ficou, quase 3 anos, que ele ficou na Casa Branca. Ninguém se lembra disso quando lê o livro, mas 5.000, 1.000, números redondos são bons. O livro é dividido em 6 ou 7 partes. Eu nunca, apesar de eu ter editado o livro, eu nunca me lembro quais são as partes, eu nunca lembro o nome dos autores. O nome dos autores não daria para lembrar, porque é muita gente. Mas as partes são as seguintes. Primeiro, os rumos da política. É um balanço político das opções conscientes que o governo fez na área institucional. Aqui começa com o artigo do André Singer, que foi quem mais longe se debruçou sobre a ideia de lulismo. Um artigo de 2007, publicado na Novos Estudos do SEBRAP, ele começa a externar essa posição, o que é, além do PT, o que é o lulismo, e ele publica o livro dele, acho que em 2012, Os Sentidos do Lulismo, pela Companhia das Letras. O André, vocês sabem, ele fez uma pesquisa extensa nas planilhas de votação do Tribunal Superior Eleitoral para ver a mudança do universo de apoiadores nas eleições de 98, de 2002 e de 2006 no Lula. E percebeu que o voto do PT muda de uma concentração, especialmente no Sul-Sudeste e nos setores organizados, e na eleição de 2006, esse voto, essa votação, essa sustentação se desloca especialmente para o Nordeste, para os setores inorganizados e para os setores pobres, muito pobres ou miseráveis, que eram presa fácil do chamado coronelismo, aquele setor que era muito suscetível ao fisiologismo, ao prefeito que te dá a cesta básica, ao deputado que vem lá com aquela história folclórica, te dá um pé de botina e depois da eleição te dá outra. Isso foi quebrado pela ação não só do lulismo, mas das eficientes políticas sociais, especialmente o Bolsa Família, que quebraram essa relação direta do cidadão pobre com o chefete político local. A partir dali, o benefício, o direito social passa a ser impessoal. Ele passa a ter um cartão magnético, ele vai no banco e tira. O dinheiro pode ser pequeno, mas, ao quebrar essa relação, quebra-se o elo fisiológico que, historicamente, marcou as regiões mais atrasadas do país. Não só no Nordeste, interior. Eu sou do interior de São Paulo, isso aqui funcionou a rodo. O ademarismo se fez assim. Eu não vou descrever cada artigo, mas é muito notável que o André esteja aqui, porque o livro sobre o lulismo sem o André, um livro seria manco, e ele escreveu um capítulo. O segundo são os rumos da economia, em que a gente tem o artigo do fevereiro sobre a dívida, tem o Pedro Paulo Zalute Bastos falando sobre a questão macroeconômica mais geral, a Leda Paulani, Paulo Clias. A terceira parte é a política externa. Vamos ver se o Del Roio ou o Reginaldo Nasser. Zé Luiz Del Roio, vocês não sei se conhecem, o Zé Luiz é um antigo dirigente, foi dirigente do Partido Comunista Brasileiro, foi dirigente da Aliança Nacional, da Aliança Libertadora Nacional, da Ação Libertadora Nacional do Carlos Marighella, nos anos 60, foi para a luta armada, foi exilado na Itália e se elegeu senador na Itália pela refundação comunista entre 2005 e 2008. Foi deputado, eurodeputado em Estrasburgo. Depois nós temos recursos estratégicos e infraestrutura, em que Hermínia Maricato faz um artigo seminal sobre a questão das cidades e da habitação, um artigo sobre o pré-sal, enfim, artigos sobre transportes. A quarta parte, políticas sociais e ampliação de direitos, em que tem um artigo excelente do Índio, dando conta do trajeto do governo Lula
na defesa, e o INDE faz um levantamento que é surpreendente, eu sempre achei que o Lula tinha recuado sempre na questão dos direitos sociais, e não é verdade. Ele segurou essa ofensiva ultraliberal de quebra dos direitos que está acontecendo agora. Então, o capital sempre quis, a CLT sempre foi um espinho na garganta do grande capital, e esses anos do governo Lula serviram para dar como um dique de contenção. Mesmo os recursos foram muito pequenos e secundários, e mesmo as alterações constitucionais, várias regressivas feitas no governo Lula, nunca tocaram na essência da Constituição de 88, que é uma Constituição que a gente pode resumir como o último grande pacto desenvolvimentista do país. Não sei se o Fevereiro vai concordar comigo, mas se ele não concordar, ele me detona na fala dele. A parte 6, democratização do Estado e a sociedade, então o judiciário, meios de comunicação, comissão da verdade, e a parte 7, para além do lulismo, quer dizer, o que vem depois, o que a gente pode ter como expectativa de construir adiante. Os anos do lulismo foram anos inéditos na história brasileira. Por mais que nós tenhamos tido um presidente, que eu acho que foi o que... acho que isso é quase que um consenso, que construiu o Estado moderno brasileiro, que dotou o Estado de instrumentos para abrigar uma industrialização moderna, para conseguir, eu ia falar conter, mas é conter no bom e no mau sentido, mas é incorporar uma imensa legião de imigrantes pobres do Nordeste, porque o primeiro governo Getúlio, 30 a 45, não foi caracterizado, o movimento demográfico que houve não foi especialmente caracterizado por uma imigração externa para cá. Isso aconteceu entre 1890 e 1920, que veio aqui substituir a mão de obra escrava, no processo de branqueamento que a gente teve, trabalhadores italianos, espanhóis, secundariamente japoneses, libaneses e de outras nacionalidades, portugueses. Mas, nos anos 30 a 45, foi a imensa legião de nordestinos, especialmente do fundão do Brasil, que veio para o Rio de Janeiro, e o governo Vargas conseguiu estruturar o Estado, muitas vezes de forma autoritária, para transformar o Brasil. Então, concurso público, a criação do IBGE, já nos anos 50, mas do DASP, o Departamento de Assessoria do Serviço Público, que organiza concurso público. Hã? A administração, o Departamento de Administração, o Código das Águas, de 34, que talvez tenha sido, e é pouco falada, a mais importante medida de salvaguarda das riquezas brasileiras, que ele legislava o seguinte: não só as águas que estão no subsolo, mas tudo que está no subsolo, de água, petróleo, a minérios, a pedras minerais preciosos e tal, pertence ao Estado. E isso é uma revolução que se faz por dentro do Estado, muito grande. Fora a industrialização, Volta Redonda, isso tudo que vocês sabem, o segundo governo Getúlio, a Petrobras, o BNDES, o CNPq, enfim, o governo Getúlio cria o Estado moderno. Mas o governo Getúlio era basicamente uma facção da burguesia, uma facção das classes dominantes, nacionalista, em conflito com a facção liberal, que existia forte e que tinha sido hegemônica no governo Dutra de 46 a 50. Mas o governo Lula é diferente, porque o governo Lula jamais houve um presidente da República com tamanha legitimidade entre os de baixo como o Lula. Jamais. Por isso, falar que, embora o Lula tenha mantido a política macroeconômica do Fernando Henrique nos seus fundamentos, o tripé macroeconômico, o Banco Central praticamente independente, a dívida pública funcionando como um circuito de valorização do capital privado via especulação, apesar disso, não dá para dizer que é a mesma coisa, especialmente por conta de sua base social. Essa base social faz toda a diferença. O Lula e o lulismo foram capazes de furar uma bolha da grande imprensa, uma bolha de contenção, mas fez uma aliança com esses setores na política de centro, mas é um setor do grande capital que veio a dar o golpe depois, numa segunda fase do desenvolvimento econômico brasileiro. Mas entender o que foi esse período de 13 anos, e não é um período unívoco, não é um período que a gente pode falar, ele teve uma diretriz única. Não, ele começa em 2003, 2004, com o Palocci no comando da economia, com o Meirelles no Banco Central, com ortodoxia econômica a toda a prova. Tão forte era essa ortodoxia que nenhuma política social foi adiante.
Vocês lembram do Fome Zero? O Fome Zero não ia, com o financismo que estava ali. Não é só porque era uma política que não estava bem ajambrada, tal, mas ali, com aquele financismo, não ia adiante. O país começa a dar uma virada a partir de 2005 em direção a um crescimento um pouco maior, em direção a um esboço de desenvolvimentismo, não porque o Palocci e o Meirelles tenham feito a lição de casa. Eu me lembro uma entrevista do Luiz Gonzaga Beluso, já em 2007, falando o seguinte: a virada acontece porque começa a acontecer um aumento do excedente exportável, o aumento do preço das commodities, que vocês sabem, a China como grande consumidor das commodities, e aí o governo muda. Quando cai o Palocci, entra o Guido Mantega, entra a Dilma na Casa Civil, e você tem aí um esboço de política desenvolvimentista, que era um carro buscando acelerar, com o freio de mão puxado do Banco Central, com uma política monetária extremamente contracionista. Você tinha uma política financista, uma política fiscal expansionista, você tinha investimento, você tinha dinheiro, tinha, de fato, uma política diversa, não se explica só pela China, existiu uma tensão interna pelo desenvolvimento, mas a política monetária, a política da moeda, a política do câmbio, a política de juros, era um freio de mão puxado. Mas, mesmo assim, o excedente era tanto, e uma pressão social pelo crescimento, pelo desenvolvimento foi grande, que nós chegamos a 2008 superando a crise, e o país conseguiu, de forma criativa, superar a crise. Foi um dos países que menos sofreu, de imediato, as ondas da crise. A partir de 2011, uma pressão intensa dos setores financistas, quando a Dilma se elege, consegue quebrar essa diretriz. Vocês se lembram, em 2011, quando ela toma posse, os meses finais, 2010, começo de 2011, a grita na imprensa era a explosão inflacionária. Sardenberg ia todo dia no Jornal das 10 da Globo News falar que nós vamos ter um descontrole inflacionário, nós vamos voltar aos anos 80, a hiperinflação, porque essa era a maneira. De fato, houve uma pequena aceleração inflacionária, porque você teve expansão. Você tendo expansão do salário, o salário real cresce, aumenta a demanda, você tem um aumento, mas um aumento mínimo. Não existia nenhum risco de descontrole inflacionário. Mas a Dilma faz um ajuste fiscal logo no início de 2011, o governo não consegue dar continuidade à política expansiva, embora ela tenta pontualmente, baixando juros, buscando desonerar a indústria. A política de subsídios não é errada em si, ela é errada em não ter contrapartida do empresário. Tem desconto nos impostos, deixa de pagar impostos, mas ela em si não é incorreta. O empresário tem, olha, você tem a polícia, tem desoneração de impostos, mas você tem que garantir que não vai desempregar, você vai fazer investimentos e tal. Como o nível de investimento na economia baixa, o investimento estatal cai, a expectativa era que o setor privado entrasse investindo, e o setor privado embolsa os descontos de impostos como lucro, como aumenta a sua taxa de lucro, o governo começa a perder o rumo. E a gente chega ao desastre de 2014 e 2015, quando ela promete desenvolvimento na sua campanha eleitoral, acusa o Aécio de querer fazer um ajuste fiscal brutal, e quando ela se elege, ela faz o ajuste, compra novamente a mercadoria propagada pelo setor financista, coloca o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, o Tombini puxa ainda mais o freio do Banco Central, e a gente tem um desastre que foi dela romper com a sua base social, romper um pacto histórico do PT com esse setor que dá legitimidade, que é o diferencial com o Fernando Henrique, e se a gente acompanha, ela se elege com 54 milhões de votos, ela chega a ter, no início de 2015, uma popularidade de 57% de ótimo e bom, um desemprego de 6% no final de 2014, aí o que a gente tem, com o tarifaço do começo de 2015, as medidas contracionistas e o aumento paulatino do desemprego, em maio, aqueles 54% desabam para 18%. Assim, é uma coisa, um mergulho na impopularidade que expressa esse rompimento da sua base com o governo, muito, muito sério. E, em setembro de 2015, pelo IBGE, a taxa de desemprego, que era de 6%, vai para 9%, é um aumento de 50%. Então, você tem a população, sente um baque, quer dizer, você sente um declive, você sente que você caiu um degrau muito repentinamente. E aí acontece o que vocês viram, a direita tem espaço para se expandir e tal. Eu vou falar muito rapidamente, agora muito rapidamente mesmo, do capítulo que eu escrevi, que é sobre isso, no aspecto político,
que o lulismo ele tem uma marca de fazer escolhas, mas não deixar claras quais são para a sociedade. Ele tem a característica, o André Singer classifica que o lulismo é uma corrente política conservadora na economia e progressista na política. Então, a ampliação de direitos, direito da mulher, direitos dos trabalhadores, mas direitos sociais no geral, mas quando esbarra nos limites econômicos colocados pelo financismo, ele emperra. A expansão das exportações de 2005 a 2011, 12, ela tirou um pouco de cena esses limites, esses constrangimentos que existiam para a expansão econômica. Você pôde ter expansão econômica. Mas o problema todo é que essa formulação existia na Carta aos Brasileiros, lançada em julho de 2002, que acho que vocês se lembram. Foi um documento que equivalia quase que a uma emenda ao Programa Geral do PT. O programa do PT, aprovado no Congresso anterior, final de 2001, falava numa política expansionista, expansão do mercado interno e tal. A Carta aos Brasileiros é um documento que tem 60 linhas, ele não é extenso, mas ele promete duas coisas. Logo de início, ele diz o seguinte: o povo brasileiro quer mudança, não quer mudança cosmética, quer mudança para valer. Mudanças que melhorem a vida, mudanças de bem-estar e tal. 20 linhas abaixo, ele diz o seguinte: o novo governo vai manter todos os contratos firmados por administrações anteriores. Então, ele faz o seguinte: ele promete mudança de um lado, 20 linhas abaixo, ele promete conservação. Ele promete mudança e manutenção. E isso é possível fazer quando você tem expansão. A gestão do Palocci foi a segunda, foi a manutenção. Quando entra o Guido Mantega, quando você tem expansão do setor externo, você consegue fazer mudanças, e a mais expressiva delas é o aumento real do salário mínimo de 70%. Não é reajuste, é aumento. Isso é que expandiu o mercado interno, alavancou a indústria brasileira, possibilitou a política de conteúdo nacional, possibilitou, em 2009, mudar a política da Petrobras para o pré-sal, a política de conteúdo local, de partilha. No segundo governo Lula, essa não escolha, quer dizer, essas duas diretrizes, essas duas balizas, foram um pouco apagadas. É mais ou menos como o lulismo fez o seguinte: diante da necessidade de uma escolha, se você tem gordura para queimar, você tem duas opções, você adota as duas. É como se o Hamlet, ao invés de falar ser ou não ser, ele fala ser e não ser. Quer dizer, eu tenho as duas diretrizes e consigo levar porque eu tenho gordura, eu tenho crescimento, Quando acaba o crescimento, aí acontece aquilo que uma expressão que o Zé Luiz Fevereiro me lembrou aqui, que eu ouvia muito na infância. Quer dizer, quando a maré abaixa, dá para você ver quem está com calção e quem está sem calção. Quer dizer, quando a expansão cai, você tem que fazer escolha, porque se você está sem calção, você vai tomar uma opção, você vai atrás do calção, qualquer que seja. E o calção que a Dilma adotou foi dar um breque numa política expansionista, embora pontualmente ela tenha procurado alavancar com os bancos públicos, fazer uma política, mas no atacado ela faz uma política contracionista. Essa é a dificuldade. Quando o lulismo faz uma escolha e fica clara para a população, e essa escolha resulta em problemas para o cidadão comum, quer dizer, menos dinheiro no bolso, menos emprego, a conta de luz está mais cara, muito além das grandes teses, quer dizer, quando isso afeta o meu cotidiano, aí acontece a perda de legitimidade. Agora, para finalizar, isso tudo a gente tem que avaliar à luz do que nós estamos vivendo hoje. Por maiores que tenham sido os problemas do governo Dilma, do governo Lula, nada se equipara à hecatombe do golpe. É por isso que o Lula, em qualquer sondagem, tem 30% de intenção de voto. É por isso que a esquerda volta com toda a desgraça, o cipoal de derrotas que a gente está tendo. O fato do Lula ter 30% mostra, não é só que o Lula tem espaço, é que outra política tem espaço na memória, no imaginário, no desejo popular. Quer dizer, a história que o Arthur fala sempre, quer dizer, os bons tempos, a população tem a ideia do Lula como os bons tempos, independente do que seja o Lula, não estou entrando, mas essa percepção é real. Isso mostra que existe um espaço para lutar pela mudança.
e mostra que não vale a pena, por pior que sejam as derrotas, e o índio teve lá durante... O índio mudou para Brasília no último ano, acho que ele passava 3 ou 4 dias em Brasília, lá, na batalha da reforma trabalhista, junto com a CUT, junto com a CTB, com as outras centrais. Por pior que seja a derrota, existe um espaço, um desejo para a mudança. Por isso que não vale a pena a gente se prostrar e entrar na tática hard, né? Ó dia, ó azar, eu não devia ter saído da cama, eu não devia ter eleito aquele governo, ia ter golpe mesmo, eu sabia. Não, existe esse espaço. Eu não estou entrando aqui no juízo de valor do que é a candidatura Lula ou não, porque isso é outro debate, mas existe um espaço para mudança. Por fim, esse livro busca discutir algumas dessas coisas, algumas dessas características, e se ele servir como um começo de um balanço mais ou menos organizado, e eu digo mais ou menos porque eu sou do PSOL, nós 3 aqui somos do PSOL, o que a gente não quis foi fazer um livro do PSOL. Isso seria estreitar o livro, não dar a dimensão, a grandeza que teve esse período. Então, tem gente que foi do governo, como a Nilceia Freire, o Célio Turino, que foi chefe de gabinete do Juca Ferreira no Ministério da Cultura, a Hermínia Maricato, vários Luiz Eduardo Soares, gente que está na universidade, como o André Singer, o Pedro Paulo Valutibasso, a Leda Paulani, gente que é do PSOL, gente que é do Movimento Social, o Boulos, gente da Consulta Popular, o Ricardo Gebrim, procurando dar esse balanço ecumênico, algumas vezes internamente um ou outro artigo tromba com o outro. Vocês vão ver aí a política de meio ambiente, o companheiro que escreve aqui sobre a questão indígena, eu sempre esqueço que ele é do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, Gazeali, eu não me lembro o nome dele. Ele escreve dando um pau no desenvolvimentismo. Então, isso tem. E aí os capítulos de economia são francamente desenvolvimentistas. Agora, isso faz parte desse balanço plural, de um balanço inicial, porque nós vamos ficar fazendo esse balanço durante algumas décadas, mesmo que a gente consiga virar. Porque o balanço do governo Getúlio, de 30 a 45, de 51 a 54, ainda é feito hoje. Tanto que os 3 volumes do Lira Neto, lançado há alguns anos, aquela biografia do Getúlio, que eu acho que o Antônio deve ter por aí, foi recorde de vendas, porque esmiuçar esses pontos nodais da história brasileira é não só um fator de curiosidade de um setor crescente da sociedade, não é das amplas massas, mas é uma necessidade para quem quer fazer alguma coisa. Eu paro por aqui, vou passar a palavra para o Zé Luiz Fevereiro, ele fala um pouco, em seguida a gente ouve o nosso companheiro Edson Carneiro Índio. Obrigado. Bom, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Eu começaria por fazer uma caracterização daquilo que foi a frustração nossa, de todos nós que participamos do movimento que dos anos 80 e anos 90 desemboca na eleição de Lula em 2002, sintetizado em 5 grandes reformas que estavam no horizonte e na cabeça de todos nós, né? A necessidade de se aprofundar a reforma agrária no sentido de democratizar a propriedade da terra, fazer uma reforma na legislação de concessão de meios de comunicação para, no mínimo, proibir a propriedade cruzada e, portanto, quebrar os monopólios, algo semelhante ao que a Cristina Kirchner tentou fazer na Argentina, enfrentar o rentismo, de forma que o Brasil deixasse de ser, como é desde o início do Plano Real, recordista mundial em taxa de juros sobre a dívida pública, e esse enfrentamento deveria ter sido feito para que a dívida pública passasse a ser um indutor do desenvolvimento e não um constrangimento ao orçamento fiscal da União, fazer uma reforma tributária, de forma que o Brasil deixasse de ter a maior parte dos seus impostos ligados aos impostos indiretos, que incidem nominalmente igual, de forma igual para todos, e, portanto, penalizam mais os que ganham menos, e passasse a tributar mais em torno de impostos diretos que incidissem sobre patrimônio e renda, que fizéssemos uma reforma política que já desde 2003, 2004, pudesse por fim, por exemplo, ao financiamento empresarial de campanha, que teve as consequências que todo mundo viu, uma reforma política que criasse mecanismos de consulta direta,
que abrisse a possibilidade de se criar consultas via referendo para tentar destravar algumas reformas mais fundamentais. E o balanço que a gente faz é que existiu, em determinados momentos, força política para fazer isso, mas não existiu vontade. O governo Lula fez uma administração, o lulismo fez uma administração com inúmeros pontos positivos, mas todos eles dentro dos limites do consentido, dentro dos limites da não confrontação. A esquerda costuma fazer um balanço de que o governo Lula foi um governo de conciliação de classes. É uma generalização. Como toda generalização, ela é incorreta se levada a fundo. Porque o governo de conciliação de classes, o Maringoni, no texto dele, fala isso, é todo governo de esquerda que, no limite, não vai expropriar a propriedade privada dos meios de produção. Portanto, por definição, algum patamar de conciliação de classes existe. A caracterização que eu gosto de fazer é que foi um governo de conciliação de interesses de classe a frio, sem disputa. Sem disputa. Qualquer sindicalista, o índio sabe disso, ao enfrentar um processo de dissídio coletivo, se dividem entre o sindicalismo pelego, que é aquele que negocia nas condições dadas o que é possível, e o sindicalismo combativo, que mobiliza a categoria, organiza a luta, faz o enfrentamento, se possível faz a greve e pactua depois, em geral tendo melhorado a correlação de forças, a menos que a greve tenha sido absolutamente derrotada. Mas, assim, mobiliza, organiza, faz o enfrentamento para tentar fazer a pactuação, no caso, a venda da força de trabalho ao capital em melhores condições. Sobre esse ponto de vista, o Arthur aqui vai seguramente brigar comigo, mas o governo Lula se equipara ao sindicalismo pelego, porque faz a pactuação sem a disputa, sem a confrontação. Quando o governo Lula precisou garantir, por exemplo, mais recursos fiscais, optou por renovar a CPMF, que, ao contrário do que parece, é um imposto profundamente regressivo, porque ele incide em cadeia no processo produtivo, ele acaba sendo incorporado aos preços e, consequentemente, ele é pago no consumo. Aquilo que a pessoa paga diretamente no banco é a menor parte, a maior parte é paga no consumo. Não se aventou, por exemplo, retomar o imposto sobre distribuição de lucros e dividendos, que o Brasil e a Estônia são as únicas economias do mundo ocidental que não cobram, que até 1995 tributava em 15%, Fernando Henrique acabou com isso, e até hoje não é cobrado. É onde se esconde a alta renda nesse país. O imposto de renda incide basicamente sobre salários, hoje, porque o que na renda que não é salário, na distribuição ela é isenta. Ou seja, tudo aquilo que implicava algum nível de reforma estrutural não foi feito. O Guilherme Bolo, o Gustavo Gindre, no texto dele aqui, fala sobre a questão dos meios de comunicação. A Globo estava virtualmente quebrada em 2002, por conta da empreitada da NET, e ela foi salva no governo Lula pelo BNDES. Havia uma oportunidade, naquele momento, de se tentar fazer um enfrentamento no sentido de quebrar o monopólio da Globo. O Roberto Requião conta, e diz isso de público, e nunca ouvi ser desmentido, que ele teria procurado o Zé Dirceu, naquela altura, dizendo que era necessário que o governo tivesse uma emissora de televisão para chamar de sua, que representasse as suas posições políticas. E que o Zé Dirceu teria respondido: para que nós já temos a Globo? Em 2015 se viu quem tinha e quem não tinha a Globo. Enfim, tudo aquilo que se acumulou um enorme capital político do início dos anos 80 até 2002, que o Lula, por ter conseguido, a partir de 2004, 2005, de certa forma, liderar um processo de crescimento econômico que propiciou ganhos de renda, que garantiu a sua reeleição em 2006, mesmo com mensalão, mesmo com enorme ofensiva feita contra o governo dele, ele tinha um capital político que lhe permitia comprar determinados enfrentamentos para fazer reformas estruturais.
e não as fez. Acabou sendo, de certa forma, cooptado pelas facilidades de fazer pequenas mudanças nos limites daquilo que o crescimento econômico e a agenda positiva, o cenário positivo internacional propiciavam, sem comprar os conflitos que eram necessários. A questão da dívida pública, e eu escrevo sobre isso, é absolutamente exemplar. Foi o Lula que inventou o Henrique Meirelles. 8 anos presidindo o Banco Central. Quando a Dilma e o Tombini tentaram fazer um movimento de redução da taxa de juros, já não tinham a mesma força política, além de terem cometido alguns erros de política econômica acessória. Então, eu diria que a principal característica do governo Lula foi ter tido o capital político e não o ter utilizado para fazer a confrontação, fazer a mobilização, politizar a sua base para fazer reformas estruturais. E isso cobra um preço. Cobra um preço, se viu isso em 2015, 2016. Quando, com o fim do ciclo de crescimento econômico, com o ajuste fiscal e a recessão instalada, a popularidade da Dilma cai, ela não tinha base social mobilizável para resistir ao impeachment. Quem foi para as ruas foram as vanguardas dos movimentos sociais, parcela da classe média progressista, inclusive parcela da oposição, como nós. Porque os 54 milhões de votos, principalmente a base popular que garantiu vitórias eleitorais ao lulismo, não se mobilizou para defender o governo. Porque não foi politizada, não foi educada para a confrontação. Eu não vou aqui fazer um balanço sobre a Venezuela. Temos inúmeras críticas a fazer ao chavismo e ao Maduro. Mas há uma coisa que é inegável. O Maduro só não caiu porque a sua base social está politizada e mobilizada para defendê-lo. O Maduro teve pouco mais de 1/3 dos votos nas eleições parlamentares de 2015. Perderam para a direita a Assembleia Nacional. Portanto, em tese, se imagina que a oposição conservadora tem hoje maioria na sociedade. Mas a minoria que apoia o governo Maduro é mobilizável. Vai para a rua, faz o enfrentamento e defende o seu governo. Isso no Brasil não existiu. Isso é uma diferença significativa. O desalentador disso é que uma oportunidade histórica como essa é exatamente isso, uma oportunidade histórica. E oportunidades históricas, a gente não anda tropeçando nelas em cada esquina. Lideranças como Lula, num cenário da política brasileira, que ela não é informada por partidos políticos, ela é muito personalizada. Nós temos um sistema político que reforça a personalização e temos uma tradição de personalização que dá legitimidade a um sistema político, onde as pessoas votam em pessoas. Não se vota em lista partidária, não se vota em partido político, vota-se no fulano de tal. Essa fulanização da representação política faz com que o peso das lideranças seja fundamental. E construir uma liderança que consiga ter legitimidade nas classes populares, nas periferias, no interior desse país, como Lula teve e ainda tem, não é uma tarefa fácil, nem é algo que se consiga encontrar uma liderança com esse perfil a cada 5 a 10 anos. Por isso, a perda da oportunidade histórica. A direita ela é hegemônica no Estado. Ela é hegemônica na sociedade, nos seus valores, na sua cultura. O senso comum é conservador. Nós não vamos conseguir derrotar o senso comum com um discurso da racionalidade da esquerda, com as representações políticas construídas a partir de uma identificação doutrinária, programática, com as posições e os valores que a esquerda defende. A gente só vai conseguir derrotar a direita na medida em que conseguirmos aliar a essas representações construídas com essa identidade programática, ideológica, representações simbólicas. O voto do Lula nos rincões desse país e nas periferias pobres não é porque ele é de esquerda. É porque ele vem de Garanhuns, é porque ele é um homem que veio de baixo, é porque não tem um dedo, é porque foi operário, é porque é identificado como um dos nossos. As pessoas se identificam no Lula alguém com o seu histórico, a sua história, alguém que, portanto, não vai trair.
Não é à toa que, quando se fazem simulações eleitorais hoje, parte do voto do Lula, se ele não for candidato, migra para o Bolsonaro, ou migra para qualquer outro lugar, porque a identificação ela não é a partir das nossas racionalidades, é a partir de um plano simbólico. A esquerda conseguiu construir nos anos 80 e 90 um movimento na academia, na sociedade organizada, nos movimentos sociais, de uma racionalidade política de esquerda, vocalizada por uma liderança carismática capaz de construir identidades com a parcela enorme da população que não se movimenta por essa racionalidade, mas que criou uma identidade, uma identidade simbólica com o Lula. Esta aliança venceu as eleições em 2002. Esta aliança venceu as eleições em 2002. Para a esquerda voltar a ocupar a presidência, voltar a disputar em condições de vencer, é necessário reconstruir este movimento. Este movimento. Não é uma tarefa simples. Eu estava comentando há pouco aqui que pode ser que isso demore uma geração, ou mais que isso. Não sou otimista, não acho que oportunidades como essa surjam em cada esquina. Não é fácil isso. Um outro elemento que eu acho importante a gente fazer, e que, quando se faz balanço sobre o governo Lula, a gente tem que tentar fugir de alguns estereótipos, né? E fugir de uma avaliação também de que a gente encontra muito isso no PSOL, encontra muito isso na oposição, naquilo que foi a oposição de esquerda ao governo Lula, que é uma visão maximalista sobre as possibilidades. Quando se ganha a eleição presidencial, ou se ganha a prefeitura, ou se ganha um governo do Estado, nós estamos ganhando o controle de um executivo. Mas nós continuaremos lidando com um legislativo que é composto por um sistema eleitoral personalizado. Estamos lidando com o aparelho judicial, que é esse que está aí, o judiciário que é esse que está aí, com esta composição de classe, e com o arcabouço legal que está dado. Portanto, assim, programas maximalistas que dialogam muito com a nossa alma e pouco com a realidade não nos ajudam. Não ajudam. Eu estava em Santa Catarina no lançamento do livro e fiz questão de fazer uma provocação, porque em Santa Catarina é um dos grandes polos de produção de carne de porco e de frango, né? Que é uma criação, particularmente o frango, de uma forma absolutamente abjeta, né? Que são as matrizes confinadas no espaço mínimo, alimentadas com uma ração com antibiótico para impedir que as doenças, obviamente, prosperem, forte suspeita de hormônios do crescimento, luzes acesas 24 horas para estimular a aceleração do crescimento, e isso, evidentemente, é algo que o setor ambientalista do PSOL, com toda a razão, considera que é execrável. É a expressão mais acabada daquilo que o agronegócio tem de podre. Por outro lado, quando eu era adolescente, era comum dizer que pobre só come frango quando um dos dois está doente. Pois é, ele dizia isso, né? Porque o frango era caro. Hoje, um trabalhador na Baixada Fluminense ou na Zona Leste de São Paulo compra frango a R$3 o quilo. Nós não superamos esse modelo sem colocar outra coisa no lugar. E nós não superamos esse modelo sem garantir que a mesa do trabalhador urbano possa ter acesso à alimentação adequada com preço compatível com o seu salário. Nós não podemos assumir o governo e achar que vamos fechar essas granjas ou desarticular o agronegócio como ele está posto. Porque na outra ponta nós temos uma base social urbana que nós não podemos perder. E o frango a R$3 é uma coisa, o frango orgânico a 18 é outra. É outra. Então, assim, essas complexidades fazem parte do mundo real. E um programa de esquerda tem que levar isto em conta. Tem que levar isto em conta. O programa de esquerda, quando a gente, por exemplo, assim, há uma tendência inexorável do capital à concentração e centralização de capitais. Pega qualquer setor econômico, ele começa com uma pulverização de pequenas empresas, e, com o tempo, essas empresas vão se concentrando em poucas empresas, muito mais
com uma escala muito maior e uma capitalização muito maior. Vou dar um exemplo da aviação civil. Nos anos 30, nós tínhamos dezenas de companhias aéreas. Qualquer alemão que viesse com um avião da Primeira Guerra Mundial montava uma companhia aérea. Com 2 aviões Junkers, sucata da guerra, o cara tinha uma empresa aérea aqui. A Varig é fundada assim, a Real, as empresas colombianas, que são as primeiras da América do Sul, por uma questão geográfica, na Colômbia, enfim. A história da Avianca, antes da Avianca, a SCATA, Sociedade Colombo-Alemã de Transportes Aéreos, fundada por 2 pilotos da Primeira Guerra, alemães, que chegaram com 2 aviões velhos e começaram a fazer a ligação de Medellín e Bogotá com Barranquilha e com o outro porto, como é que chama? Enfim, com as áreas costeiras em relação à montanha. Exatamente. Isto, pulverizaram-se enormes quantidades de empresas. Hoje é impensável imaginar, creio que a última pequena empresa que existia era a Lamia, né? Essa que caiu com a Chapecoense. É impensável imaginar o transporte aéreo que não seja concentrado em grandes empresas, por questões logísticas, de escala, de volume de capital. Essa concentração ocorre em todos os setores. Todos os setores. Quando a gente olha para o agronegócio, ou olha para a construção civil pesada, e eu, às vezes, vejo gente da esquerda falando assim, o BNDES não tem que financiar a grande empresa, tem que financiar a pequena empresa. E eu pergunto, quem vai construir a ponte Rio-Niterói? É o Tonhão da construção? Quem vai fazer uma rodovia? Quem vai fazer uma hidrelétrica? São grandes empresas por definição. E o papel do BNDES não é financiar grande empresa ou pequena empresa, é financiar grandes projetos. É uma vantagem comparativa que o Brasil tem em relação a outros países da América Latina, que não tem um banco com a dimensão e a capacidade e o volume de capital que o BNDES tem. Então, o que é uma política de esquerda? Uma política de esquerda é uma política que usa essa capacidade de financiamento e usa as participações acionárias do BNDES para influir na gestão dessas empresas. Política de esquerda não é quebrar essas empresas. Se nós quebrarmos a JBS Friboi, ela não será substituída por hortas comunitárias. Não será substituída por produção orgânica, ela será substituída por uma multinacional estrangeira que ocupará esse espaço. Oi? Veja, esse é um problema. Hoje o BNDES tem participação acionária num monte de empresas privadas. Que papel o BNDES cumpre? Em que papel a representação do BNDES cumpre na administração dessas empresas? Esse é o debate. Esse é um debate. O outro debate é o que é estratégico para nós? É destruir essas empresas ou aumentar a participação pública nelas, aumentar a influência da participação pública nelas e construir uma lógica para essa representação do poder público. Uma lógica política para isso. Que hoje, vamos convir, o BNDES opera nos conselhos de administração dessas empresas na lógica da maximização de lucros e de aumento do seu próprio retorno. É isso que a gente quer, esse é o debate da esquerda. O debate da esquerda é o que é que nós vamos fazer com a participação do BNDES na JBS. Como é que nós vamos tratar a Odebrecht? Os acordos de leniência serão pagos com multas pela empresa ou pelos controladores da empresa? Porque eu quero que sejam pagos não pela empresa, eu não quero quebrar a empresa, nem quero prejudicá-la. A Odebrecht tem 150 mil trabalhadores. E é uma empresa estratégica pela produção de conhecimento. Agora, eu quero prejudicar os seus controladores, que paguem a multa, inclusive vendendo ações ao BNDES, que seja o caso. Há críticas na esquerda que há uma contaminação da esquerda por algumas retóricas liberais. É papel do BNDES financiar a internacionalização das nossas empresas. Vamos olhar para a construção civil pesada de novo. Você não tem uma empresa com 150 mil funcionários especializada em construção civil pesada se ela não for multinacional. Porque nem sempre o seu país de origem terá volume de obras capaz de dar conta das necessidades
de alocação dessa mão de obra e desses recursos e de faturamento dessa empresa. Hoje, por exemplo, o Brasil está em rota de estagnação. A origem da internacionalização das empresas de construção civil pesada é a crise dos anos 80. O Brasil formou essas empresas na construção de Brasília. Elas cresceram muito na época do milagre econômico, com as grandes obras de infraestrutura feitas nos governos Médici e Geisel. E com a crise dos anos 80, aquelas que não se internacionalizaram quebraram. Iraque, Mauritânia, rodovia na Mauritânia, obras de infraestrutura no Iraque. E isso salvou esse parque industrial. Até o aeroporto de Miami. Mas só se fala no Porto de Mariel. O Porto de Mariel gerou 20 mil empregos aqui dentro. A parte que o BNDES financiou é a parte da exportação de serviços feito aqui. E eu dou um exemplo claro disso. Se nós quebrarmos essa indústria, quem vai fazer as nossas obras serão coreanos e chineses. E a Halliburton. A diferença isso é um mercado corrupto. Ele é um mercado corrupto porque, primeiro, o mercado para essas empresas, o mercado internacional para essas empresas, são, por definição, países terceiro mundo. Por quê? Porque a Europa e os Estados Unidos têm as suas próprias empresas, a Europa tem mecanismos de defesa de mercado impenetráveis, os Estados Unidos, mais ou menos, assim, é um pouco mais aberto, mas não tanto, e os países que fazem contratação de empresas internacionais para obras de infraestrutura são países que não têm BNDES para financiar e que não têm, portanto, empresas de construção civil pesada. Meu país de origem é Moçambique. Moçambique, quando precisa fazer um aeroporto, uma ponte, uma rodovia, faz uma licitação internacional, porque não tem um banco capaz de financiar a obra e não tem, portanto, empresas nacionais que possam fazer. Tem empresas de construção para fazer um prédio, mas não tem para fazer uma rodovia. Quem disputa? Empreiteiras brasileiras, e a Odebrecht ganhou a construção do aeroporto de Nacala e de uma rodovia ligando a área de produção de carvão de Moatize ao porto de Nacala. Os chineses ganharam as licitações das grandes rodovias e de uma ponte na capital ligando ao outro lado da Bahia. Qual é o critério para disputar licitação? A empresa tem que ter projeto, tem que ter capacidade técnica e ela tem que trazer o financiamento, porque o país não tem como financiar. Se o BNDES não financiar, as empresas brasileiras não disputam essas licitações. Se não disputam, não sobrevivem à nossa crise e quebram. E daqui a alguns anos, quem fará as nossas obras serão empreiteiras chinesas e coreanas ou a Halliburton. Eu vou dar um exemplo do que significa isso. A CSA, da ThyssenKrupp, construída no Rio de Janeiro há uns anos atrás, foi feita por uma empreiteira chinesa. 2.000 trabalhadores chineses, com um acordo especial que os colocava fora da legislação trabalhista brasileira, nem mão de obra brasileira foi usada, a área de projeto foi desenvolvida na China, portanto, os empregos mais qualificados da área de projeto foram todos eles produzidos na China e não aqui dentro. Então, assim, pensar uma política de esquerda é pensar o seguinte: nós precisamos manter essas empresas. O ideal seria estabelecer um controle público sobre elas, mas se a correlação de forças não permitir, é melhor que sejam empresas privadas de capital nacional do que quebrá-las e esse setor econômico ser ocupado por capital estrangeiro. Esse debate a esquerda precisa fazer nesses termos. Porque ter um programa que, no geral, é anticapitalista, antimonopolista, antilatifundiário, é correto como enunciado geral. Mas a tradução disso na aplicação desse programa, nas condições dadas de você ganhar o executivo, mas ter que lidar com o arcabouço jurídico que é esse que está aí, com o judiciário que é esse que está aí, e ter que lidar com a correlação de forças no parlamento, obriga a você ter desdobramentos táticos em relação a essa estratégia geral. Eu estou dizendo isso, já para encerrar, para dizer o seguinte: quando o Lula disse que o PSOL precisava ganhar prefeituras, governos estaduais para parar de frescura, dito por outra pessoa, eu concordaria. Precisa mesmo saber como é que é. Ganhar a prefeitura do Rio, tendo eleito 6 vereadores em 51,
para compreender que, se não tiver pelo menos 1/3 da Câmara, nem os vetos do prefeito são sustentados. Precisa mesmo deixar de ter frescura. O problema é que, quando o Lula diz isso, ele não está dando um conselho ao PSOL. Está dizendo que ele fez o que era possível e que não era possível ter feito nada diferente disso. E isso não é verdade.